Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 18 de março. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal analisa pedidos para afastar ministros da análise de denúncias sobre golpe de Estado. Vitória Famer. As contestações foram apresentadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo general da reserva e ex-ministro Braga Neto e pelo general da reserva Mário Fernandes. Os três foram denunciados pela PGR por suposta participação na tentativa de golpe. STF condena mais 6 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Conselho Nacional de Justiça lança plano de ação Pop Rua Jude 2025. Eduardo Kovaleski. Com o objetivo de fortalecer a atenção às pessoas em situação de rua no sistema de justiça, o plano prioriza a gestão regional, a criação de novos protocolos e a realização de mutirões de apoio a essa população. E ainda, a Justiça Federal confirma a decisão de suspender plataforma Rumble no Brasil. Agora são 6 horas e 16 minutos, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. STF julga a partir de amanhã os pedidos de afastamento de ministros da análise de denúncias sobre golpe de Estado. As informações você confere com a repórter Vitória Famer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, convocou sessão virtual extraordinária no plenário para esta quarta-feira para analisar pedidos de impedimento e de suspeição de integrantes da Corte, para analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Os pedidos contestam a participação dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes no caso. No final de fevereiro, Barroso negou as demandas para afastamento dos 3 ministros. Agora, a Corte vai analisar recursos contra essas decisões. As contestações foram apresentadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo general da reserva e ex-ministro Braga Neto e pelo general da reserva Mário Fernandes. Os 3 foram denunciados pela PGR por suposta participação na tentativa de golpe. O presidente do STF explicou que os fatos descritos pelas defesas não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Penal, como, por exemplo, o fato do ministro Dino ter apresentado ação penal privada contra Bolsonaro ou ter sido ministro da Justiça, ou no caso de Zanin, já ter assinado notícia-crime na condição de advogado de partido político antes de ingressar no STF. A notícia de que haveria um plano para matar o relator e outras autoridades públicas também não acarreta automaticamente a aplicação da cláusula de suspeição prevista no Código de Processo Penal, segundo o ministro Barroso. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. E o Supremo Tribunal Federal condenou mais 6 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. As penas variam de 1 ano de detenção, substituída por restrição de direitos, a 14 anos de prisão. Os julgamentos foram realizados em sessões virtuais do plenário e da primeira turma. Prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que o grupo do qual os réus faziam parte tinha a intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022. O relator observou que, conforme argumentado pela Procuradoria-Geral da República, ocorreu um crime de autoria coletiva em que, a partir de uma ação conjunta, todos contribuíram para o resultado. As defesas alegavam, entre outros pontos, que os atos não teriam eficácia para concretizar o crime de golpe de Estado e que os acusados pretendiam praticar um ato pacífico. Negavam ainda o contexto de crimes de autoria coletiva. Os condenados a 14 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio público, incitação ao crime e de associação criminosa, também deverão arcar com pagamento de indenização a título de danos morais coletivos de, no mínimo, 30 milhões de reais. No próximo bloco, Comitê Pop Rua Jude lança plano de ação para 2025. E ainda, Supremo confirma a decisão de suspender plataforma Rumble no país. Voltamos já. Radar da Justiça. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, intimou hoje a Câmara dos Deputados e o Senado, bem como a Advocacia Geral da União, para que se manifestem sobre as mudanças em resolução do Congresso com regras para apresentação e indicação de emendas parlamentares. O prazo para envio de informações
é de 10 dias úteis. A decisão foi tomada em arguição de descumprimento de preceito fundamental e em ação direta de inconstitucionalidade. O objetivo, segundo Dino, é a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos. O tema foi levado ao ministro por meio de pedidos do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, autor da ação, e do Instituto Não Aceito Corrupção, entidade admitida para colaborar com informações na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Dino é relator das ações no Supremo que questionam as regras para as emendas parlamentares. O partido e a organização apontaram que a resolução em questão contraria decisões do STF sobre transparência e rastreabilidade dos recursos envolvidos nas emendas. Segundo os pedidos, as regras aprovadas pelo Congresso permitem indicação de emendas de comissão e de bancada sem a identificação do autor original. São 6 horas e 22 minutos, agora nós vamos falar do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque o Comitê Pop Rua Ajude lançou o plano de ação para 2025 em cerimônia que aconteceu no CNJ. Os detalhes você confere agora com o repórter Eduardo Kovaleski. O Comitê Pop Rua Ajude lançou seu plano de ação para 2025 com o objetivo de fortalecer a atenção às pessoas em situação de rua no sistema de justiça. O plano prioriza a gestão regional, a criação de novos protocolos e a realização de mutirões de apoio a essa população. A iniciativa também busca consolidar comitês estaduais e no Distrito Federal para ampliar a rede de cooperação. Durante o evento na Escola Nacional de Formação de Magistrados, em Brasília, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do comitê, Pablo Coutinho Barreto, destacou a importância do trabalho colaborativo para enfrentar as vulnerabilidades sociais. O plano está alinhado à Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, criada em 2021, e às diretrizes do Supremo Tribunal Federal na ADPF 976, que exige prioridade no atendimento a essa população. Em 2025, os tribunais que implementarem a política de forma eficiente receberão um selo de qualidade. O Encontro Nacional do Comitê está marcado para agosto em São Luís, no Maranhão, para avaliar os avanços do plano. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a suspensão do funcionamento da plataforma Rumble em todo o território nacional. A medida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em fevereiro, foi mantida na análise de petição em sessão virtual do colegiado. O voto do relator foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e também Luiz Fux. A plataforma foi suspensa após a empresa anunciar que não cumpriria as ordens do STF e ter deixado de indicar um representante legal aqui no Brasil. O bloqueio vale até que a companhia cumpra as decisões para suspensão de perfis, pague multas pelo descumprimento das ordens e também indique um representante legal. Antes da suspensão, o ministro Alexandre de Moraes havia dado um prazo para que a empresa indicasse esse representante, mas não obteve resposta. Além disso, houve reiterados descumprimentos de ordens judiciais do Supremo. Conforme o ministro, a Rumble tentou burlar o judiciário brasileiro para criar um ambiente de total impunidade e terras sem lei nas redes sociais. A decisão agora referendada pela primeira turma também considera que houve manutenção e ampliação da instrumentalização da plataforma por meio da atuação de grupos extremistas e também milícias digitais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio e também antidemocráticos. São 6 horas e 25 minutos, a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber os destaques das cortes do Brasil. Tribunal do Ceará aprova resolução sobre atendimento de casos de tortura no socioeducativo. Cid Marcos. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará aprovou uma medida que estabelece fluxo de atendimento a ser adotado por magistrados e servidores do Poder Judiciário em casos de tortura contra adolescentes no sistema socioeducativo. A resolução, elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas, é aprovada há pouco mais de um mês do lançamento da pesquisa Caminhos da Tortura na Justiça Juvenil Brasileira, o papel do Poder Judiciário, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Justiça Itinerante já realizou mais de 5.000 atendimentos gratuitos só em 2025. Cristina Mara.
De acordo com os dados apresentados pela Justiça do Mato Grosso do Sul, nos meses de janeiro e fevereiro, 5.256 pessoas receberam atendimento nas 2 unidades da Justiça itinerante na capital do estado, resultando na abertura de 1.479 ações processuais e 1.431 acordos presenciais, além de 19 acordos virtuais. Em operação desde 2001, o serviço visa agilizar a resolução de demandas jurídicas, minimizar a burocracia e aproximar o cidadão da justiça. No Maranhão, Judiciário e município garantem permanência de moradores da Vila Parente. Mércia Lívia. Beneficiando 142 famílias, o Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Comissão de Soluções Fundiárias e do Núcleo de Governança Fundiária, o Cartório Extrajudicial do Primeiro Ofício de Santa Inês e Município de Santa Inês, entregaram a matrícula de registro imobiliário e o projeto de regularização fundiária do bairro Vila Parente, localizado na região central de Santa Inês, resultante de conciliação de conflito fundiário urbano, mediado pela Comissão de Soluções Fundiárias. Justiça Carioca registra aumento no volume de processos ajuizados contra empresas. Sandra Pedrosa. Dados divulgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apontam que em 2024 foram distribuídos mais de 700.200 processos, uma média de um processo a cada 45 segundos. A estatística reflete o elevado volume de conflitos entre consumidores e empresas, destacando o papel do Judiciário Fluminense na resolução destas demandas. A média mensal de processos foi de 58.300, indicando que as disputas entre consumidores e empresas se mantiveram em patamares elevados durante todo o ano. São 6 horas e 29 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.